Olá, estamos entrando ao vivo. Atrasei uns minutinhos, os contratempos aqui nos 45 do segundo tempo. A iluminação não estava muito legal e aí a gente teve que mexer, mas vamos lá. Consegui chegar. Oi, Alessandra, bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Letícia, bem-vinda, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de um tema denso, na verdade, né? Quando eu coloquei a divulgação da live, eu recebi várias mensagens ali, vários comentários falando, né, da dificuldade de abordar o assunto, mas a gente precisa falar. Então vamos lá, sim, eu vou pedir só para vocês me confirmarem se o áudio tá legal aí, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque como a gente teve uma dificuldade aqui com a iluminação, eu preciso saber se o áudio aí tá legal também. Se vocês puderem me dar um alô, eu agradeço. Né? Porque não adianta falar se vocês não me ouvirem. Daniele por aqui. Olá! Então, eu vou começar falando um pouquinho, porque assim, enquanto o pessoal... Tá tudo certo? Obrigada, Letícia. Enquanto o pessoal vai entrando, o Instagram também vai começar a notificar, né, que eu entrei ao vivo e tal. Eu tinha colocado também lá a contagem regressiva. Algumas pessoas tinham selecionado lá para serem avisadas também quando eu entrasse ao vivo. Então, assim, a gente vai falar hoje o tema... Ah, tá bom, né, Daniela? Então tá bom, obrigada. O tema da live é amor tóxico, relações que ferem. Né? E falar de relacionamento que fere, hoje a mídia está divulgando muito sobre isso, né? E aí, assim, inicialmente eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês que já chegaram, né? Então, assim, vocês acham, e aí podem me responder nos comentários, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai transmitindo para eles a mesma pergunta. Vocês acham que os relacionamentos, na verdade, eles sempre foram disfuncionais, né? Isso sempre foi uma realidade. A gente sempre teve um alto número de relacionamentos disfuncionais que trazem ali feridas, né? E quando eu falo de feridas não superficiais, mas de realmente relacionamentos que às vezes mais machucam do que trazem bons sentimentos ali. Ou na verdade vocês acham que esse assunto tem vindo muito mais à tona por conta da mídia, por conta da facilidade de informação, né? Então hoje a gente pode ter essa troca aqui, né? As pessoas podem falar abertamente, claro, quando se sentem à vontade sobre o assunto. Então, assim, vou deixar essa pergunta no ar para vocês pensarem, né? Cada um aí sobre o seu ponto de vista, sobre a sua ótica, de como que vocês veem essa situação, né? E assim, eu acho que é importante a gente falar primeiro do conceito de relacionamento tóxico. Às vezes nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem clareza sobre isso, né? E é por isso que, inclusive, no tema da live, eu coloquei lá no cartaz de divulgação que eu falaria, né, ali 10 comportamentos mais comuns para fazer a identificação de um perfil tóxico dentro do relacionamento, exatamente porque muitas vezes isso está muito nebuloso ainda, isso não está muito claro para as pessoas, né? E eu acho que quando a gente tem clareza de determinados pontos, de determinados comportamentos, quando a gente fala sobre isso, a gente leva conhecimento, e conhecimento é poder. Então, às vezes você está dentro de um relacionamento que está te trazendo prejuízo, mas você nunca se informou sobre isso, né? Você não tem uma clareza emocional, você não tem uma bagagem ali que te proporcione uma tomada de decisão, um posicionamento, né? Então é importante a gente ter, eu acho que quando a gente fala para o público em geral, é importante a gente trazer numa linguagem clara, né, que seja de fácil acesso para quem está assistindo de fato conseguir identificar. Porque quando a gente está no meio profissional, a gente usa uma linguagem mais técnica, mas aqui o objetivo
desse contato, o objetivo dessa troca é sempre trazer esclarecimento. Então, a gente precisa trazer essa informação numa linguagem que seja direcionada para o público. Então, a gente precisa falar. Eu acho que falar de comportamentos, né, ajuda muitas pessoas a conseguirem identificar, pelo menos, mesmo que você não consiga fazer um movimento sozinho, né? Tiago entrou, Sandra, Cris, boa noite, gente. Eu estou aqui falando um pouquinho sobre o conceito de relacionamento tóxico, né? Sobre a proposta da live, assim, de trazer ali alguns comportamentos mais específicos, mais claros, com o intuito realmente de levar um pouco de esclarecimento para as pessoas, para que elas consigam fazer uma leitura rápida e clara sobre isso, né? Sem a gente precisar aprofundar em termos técnicos, que isso não vai ajudar o público em geral. Então, assim, eu tinha... Boa noite, Sandra. Se a minha voz não estiver muito legal, gente, é porque assim, eu acho que eu estou entrando em crise de sinusite. Então, a garganta, o nariz, a coisa começa a ficar meio complicada aqui. Mas, vamos lá. Então, assim, eu tinha deixado... Boa noite, Cris. Eu tinha deixado uma pergunta aí, né? Inicialmente, o pessoal foi chegando. Será que os relacionamentos disfuncionais, eles sempre aconteceram nessa proporção que a gente está percebendo hoje? Ou vocês acham que, na verdade, a nossa percepção hoje ela está maior devido à facilidade de acesso à informação, né? Eu deixei essa pergunta inicial para vocês irem pensando, trabalhando essa questão aí, depois podem ir me respondendo aqui que a gente vai trocando, tá? O Jarbas entrou, boa noite, Jarbas. E aí, gente, quando eu pensei nesse tema, uma coisa que me veio à cabeça também foi essa questão de que qualquer relacionamento ele pode se tornar tóxico a qualquer momento, né? Então, assim, o primeiro de tudo, e eu acho que isso tem uma relação muito forte com a importância do autocuidado, a importância da autoestima, né? De você estar ali olhando para você, buscando o melhor para você. Porque quando a gente não está bem, né, isso se reflete, a gente sofre os impactos disso, mas as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes também vão sofrer com isso, né? E principalmente quando você está num relacionamento que a troca é muito mais intensa, que você tem uma convivência muitas vezes diária com a pessoa. Então, claramente, se você não estiver bem emocionalmente, isso vai impactar o outro, né? Então, aí a importância da gente buscar, sim, um bem-estar num primeiro momento para a gente, cuidar da nossa saúde física, mas também cuidar da nossa saúde emocional, para que depois a gente consiga estar, de fato, bem dentro de uma relação, né? Então, assim, é importante que ambas as partes que estão ali dispostas a se relacionar, elas estejam se cuidando em primeiro lugar, né? E que depois a gente busque um relacionamento. Então, assim, uma das dúvidas ali que chegou lá na caixinha de pergunta é se qualquer relacionamento pode se tornar tóxico. Sim, né? Qualquer dificuldade emocional que uma das partes tem ali pode fazer com que isso se acabe refletindo no relacionamento, né? E quando a gente fala de relação tóxica também, a gente tem que entender que isso pode acontecer ali numa demanda, numa escala, talvez, não sei se esse é o melhor termo, mas né, num padrão de alguns níveis, né? Então a gente tem ali comportamentos complicados, comportamentos mais difíceis que podem, né, ir se desencadeando e chegar a níveis mais críticos, mas ainda assim serem comportamentos tóxicos desde sempre. E aí quando eu citar ali, né, entre os 10 comportamentos mais comuns, eu acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E assim, eu acho que a primeira coisa que a gente consegue identificar se a gente está vivendo um relacionamento, né, que está disfuncional é quando você percebe que você precisa e vai estar cada vez mais precisando abrir mão da sua liberdade. Então eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente identificar isso. Se você está numa relação que você começa a perceber que cada vez mais você está ali abrindo mão
de ser quem você é em função dessa relação, e consequentemente você vai viver uma série de sentimentos, né, relacionados a esse abandono de si mesmo. Eu acho que isso é um alerta bem importante e ao mesmo tempo fica bem claro da gente identificar, né, até que ponto essa relação está sendo invasiva, até que ponto essa relação pode estar trazendo prejuízo. Então eu destacaria a princípio que sim, qualquer relacionamento pode se transformar numa relação tóxica, e também eu destacaria que quando você percebe que você está precisando abrir mão da sua liberdade, então a gente tem aí um aviso de cuidado, né? Então é um lugar importante da gente observar e acompanhar. Então, assim, são perguntas também que a gente deve sempre se fazer, né? Quem eu era antes de entrar nessa relação, né? Do que eu gostava antes de entrar nessa relação, quais eram os meus planos, quais eram os meus objetivos. Então, ter essa clareza é muito importante, né? Então, quando você for fazer essa reflexão em relação a esse abandono, se você acha de fato que de alguma forma você está ali tendo que se abandonar para manter esse relacionamento, ter essa clareza dessas perguntas podem te ajudar muito, né? Douglas entrou. Oi, Patrícia, boa noite. E a gente está falando aqui, a gente começou um tempinho e aí eu deixei uma pergunta lá no começo, né? Será que as relações sempre foram disfuncionais nessa demanda que a gente está acompanhando hoje, ou será que isso tem mudado de alguma forma e a gente está tendo mais visão do que está acontecendo devido à facilidade de acesso à informação? Essa é uma questão que eu deixei para a gente pensar, né? E aí, assim, tirando essas perguntas que são importantes da gente se fazer sempre, né, desse processo de autoavaliação, eu acho que isso ajuda muito a entender em que ponto está essa relação, até que ponto essa relação ela está sendo benéfica ou ela está te trazendo uma demanda que é muito mais excludente. Você está tendo que se excluir muito mais de situações, você está tendo que deixar muito mais os seus objetivos, né? Boa noite, Douglas. Tiago, você está tendo que deixar muito mais os seus objetivos de lado, né? Ou você tem alguém ali que é realmente um parceiro e que te acompanha ali, né, lado a lado. Então eu acho que esse é um ponto bem importante, que fica muito simples da gente entender tudo isso, né? E quando as pessoas chegam com essas queixas para um processo terapêutico, queixas relacionadas a uma entrega, né, excessiva para um relacionamento, isso normalmente acontece quando a pessoa se dá conta que essa demanda está causando uma exigência emocional muito grande para ela, e quando essa pessoa chega para a terapia, ela já chega muitas vezes com essa percepção superficial do quanto ela se doou para uma relação, né? Do quanto que ela se abandonou, do quanto que isso está custando para ela, do quanto que ela abriu mão dela mesma. E muitas vezes essa pessoa, cada vez mais ali, iniciando o processo terapêutico, ela vai se sentir cada vez mais culpada por ter permitido que isso acontecesse, né? E uma das coisas que a gente costuma fazer, que é muito importante, é acolher isso e deixar bem claro que não é o sentimento de culpa dela, né? Que algumas coisas, algumas demandas emocionais, né? Alguma coisa que aconteceu ali no entorno fez com que ela chegasse nesse lugar, né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que ela vai fazer com isso dali para frente. Então, se ela não está feliz nessa relação, se ela está vendo que o relacionamento está trazendo mais prejuízos, né, do que qualquer outra coisa, então é uma decisão dela ali. Ela tem o poder de seguir adiante e decidir o que ela quer fazer com isso. Então, o que a gente faz normalmente no processo terapêutico é acolher isso e dar suporte para que a pessoa tome uma decisão embasada naquilo que ela acha que é melhor para ela, né? Sem avançar ali o limite dela.
O Jarbas colocou aqui que muita gente deixa de ser quem é em função de outra pessoa. Acredito que relacionamentos tóxicos sempre existiram e acho que sempre vão existir. É verdade, eu também concordo com você. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Na clínica, infelizmente, a gente vê muito isso. E a gente não vê isso só de mulher, não, né? Claro que, assim, a gente tem historicamente uma posição da mulher que coloca ela muitas vezes nesse lugar, né, de submissão ali à figura masculina, mas eu também já atendi casos, né, de homens que chegam na clínica muito sensibilizados e muito enfraquecidos nesse lugar também da toxicidade, né, sofrendo os impactos de uma relação tóxica. Então, assim, eu acho que é posto para os dois lados, para todos nós, né, e já que o Jarbas aqui já deu início respondendo as perguntas, então, assim, já vou deixar a parte de reflexão da resposta. Eu acho que realmente sempre existiu. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, elas estão sim se empoderando, se munindo de conhecimento emocional, né? Que até então, e ainda hoje a gente precisa caminhar muito nesse sentido, mas sempre foi muito velado, né? Sempre foi uma coisa ali de mais difícil acesso mesmo. Até hoje as pessoas acham que é importante cuidar só do físico, muitas vezes, né? E o emocional vai ficando até que a coisa chega num patamar altíssimo e que não dá mais para segurar. Então, assim, imagina isso há anos atrás, né? É uma situação bem complexa, mas também concordo que sempre existiu. E aí ali, né, o que a gente faz quando a gente percebe essa demanda de alguém que chega muito sensibilizado em relação a essa dificuldade desse relacionamento, né, disfuncional que ela viveu ali, é exatamente mostrar para essa pessoa que existem outras possibilidades, né, que ela pode caminhar para além desse lugar de refém dessa relação, para além desse lugar de dependência dessa relação. E é importante a gente entender que para um perfil de relacionamento tóxico, que seria, né, uma pessoa que tem um comportamento mais submisso, uma pessoa que tem um comportamento mais incisivo, de alguma forma, pelo menos naquele momento em que isso está se configurando, isso faz sentido para esse casal, né? Então existe uma disfuncionalidade ali, mas que conversa entre si. Então é importante a gente entender isso claro que clinicamente, num processo terapêutico, a pessoa que vem com essa queixa, ela vai ter um pouco de possibilidade maior de ter essa clareza, de ter esse entendimento e dar um salto para além da culpa de ter se permitido entrar numa relação como essa, né? Porque aparece muito ali a questão da culpa, do medo, da angústia, né? E o que a gente faz com isso é exatamente mostrar para essa pessoa que a culpa, o medo estavam ali presentes exatamente com funções, né? E muito para além de uma caminhada ali terapêutica, o que acontece muitas vezes é que, primeiro que a pessoa chega, né, com um sentimento de angústia muito forte. E à medida que ela vai tendo cada vez mais clareza do quanto esse relacionamento era tóxico e do quanto isso podava e do quanto de prejuízos que isso trazia, é muito comum se instaurar ali também para a pessoa um sentimento de angústia, né? Então, assim, um dos sentimentos mais comuns também que a gente escuta o relato dentro do processo é a angústia, né? E quando a gente fala de angústia, as pessoas acham, logo tem um receio de falar de angústia, né? Então, assim, gente, terapeuticamente, a gente entende que a angústia, pelo menos na minha abordagem, é um lugar de abertura, né? E aí as pessoas podem ficar um pouco confusas nesse sentido. É abertura porque tudo que angustia a gente, né, tem a capacidade de nos levar, de nos conduzir para além daquilo que está trazendo prejuízo. Então,
O que a gente faz é manejar essa angústia a fim de que a pessoa consiga ter clareza do que ela está ali sentindo e para que ela dê um passo para além daquela questão, né? Para que ela decida claramente o que é que ela quer fazer com aquilo, né? A Lilian entrou aqui, boa noite. O Jarbas falou a falta de amor próprio, a dependência do outro e até uma falta de personalidade, né? Exatamente. Então, assim, podem ter muitos comportamentos ali, Jarbas, que conversem entre si, né? E que acabam sustentando essa relação ali durante algum tempo, mas que, claro, que a qualquer momento que você percebe isso, você percebe que isso não está sendo produtivo e que você não consegue sair desse lugar sozinha, é possível buscar ajuda. Mamãe Goitacá está aqui. Boa noite, Alessandra. Vou assistir mais tarde tudo, tá bom? Espero que eu consiga deixar salva lá, né? Mas vamos torcer aí. Vou até vigiar a hora aqui para eu não me exceder na hora. A Sandra colocou aqui, sim, sempre existiu. Realmente agora a diferença está no acesso à informação. Mas essa reflexão ainda não chega para boa parte da população, infelizmente. Sim, essa é uma verdade, né, Sandra? Infelizmente, tem muita gente que não consegue ter acesso, não consegue ter clareza sobre isso, né? A Nath entrou também. Oi, Nath, boa noite. Então, assim, a gente vai caminhando para... Eu vou trazer agora, né, os principais pontos para a gente não se exceder aqui com a hora, porque quando eu começo a falar, eu me empolgo, eu sempre falo que não vou fazer 1 hora de live, não. Quando eu vou ver, o tempo já está ali estourando já. Então, vamos lá, deixa eu pegar os meus pontos, né, que eu separei aqui dos 10 comportamentos, né, para a gente falar. Então, vamos lá. Eu tinha comentado assim, que o principal que a gente precisa ter a clareza é quando eu percebo que eu estou perdendo a minha liberdade. Então, assim, se eu estou perdendo a minha espontaneidade, sabe? Aquele movimento natural das minhas ações, porque de alguma forma o outro pode interpretar aquilo de uma maneira errada e aquilo pode trazer um tumulto, né? E todo um problema ali gigantesco, isso é sempre um sinal de alerta, né? Então, eu acho que isso resume bem, assim. Exatamente, a Sandra colocou, acredito que algumas características de personalidade são mais propícias, com certeza. Então, a gente tem ali pessoas com uma baixa autoestima, né, pessoas mais inseguras, tudo isso acaba se completando muito, né? Se você tem um perfil que é um pouco mais submisso, mais dependente, né? Isso é muito mais comum da gente perceber nas mulheres ali, um comportamento com uma autoestima mais baixa. Historicamente, a gente tem uma imposição, uma ditadura de beleza, né? Então, isso são perfis que realmente acabam sendo mais propícios para se envolverem dentro de uma relação que traz mais prejuízos do que benefícios, né? Então vamos lá, a gente vai começar a falar agora de 10 comportamentos que são mais típicos, né? E que dá para a gente identificar com mais clareza se essa pessoa ela tem uma disfuncionalidade, uma dificuldade ali no se relacionar. Então, assim, primeiro, se a gente tem um parceiro extremamente crítico, sabe? Um perfil que, se você corta o cabelo, ele critica. Se você escolhe uma roupa, ele critica, né? Se você escolhe uma maquiagem, existe uma crítica severa ali. Então, assim, nada do que você faça, né, em relação a você mesmo, ou às vezes em relação a alguma coisa da casa, né, uma tomada de decisão, existe sempre uma crítica mais incisiva ali, né, mais forte. Dificilmente ou nunca vem um elogio, é sempre uma crítica negativa, né, uma situação assim de desconsiderar, de não valorizar
aquilo que você fez. Então, isso é muito importante da gente observar, né? E quando a gente está dentro de uma relação, é importante que a gente tenha uma troca, né? Quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de receber um muito obrigada, né? De que o outro perceba, se o outro é importante para mim, é importante que esse retorno apareça de alguma forma, né? Quando eu faço algo, não que eu faça algo interessada em ter o retorno, mas é uma coisa até que eu falei num dos vídeos, que é a questão da reciprocidade, né? Dessa troca acontecer de forma saudável. Então, o que a gente vê normalmente no comportamento tóxico é um comportamento, um posicionamento muito crítico em relação ao outro, né? Ele nada o agrada, o tempo todo criticando negativamente. E aí depois a gente precisa observar, num segundo momento, assim, mudanças de comportamento, né? Então, assim, um comportamento, se está num social, aquela pessoa se comporta de um jeito, né? Mas se quando está só a dois, quando está em casa, quando está ali num lugar mais preservado, mais reservado, aquele comportamento disfuncional aflora, né? Então, essa mudança de comportamento é uma pessoa em público e é uma outra pessoa quando está a sós em casa. Isso também é um ponto muito importante da gente considerar, né? O terceiro o parceiro se torna uma barreira para tudo, né? Então, assim, a maioria dos seus planos, ele tá ali sempre desencorajando você, né? Ele impede, na verdade, que os seus planos de futuro eles consigam seguir adiante, eles consigam se concretizar, porque o parceiro está sempre ali como uma barreira mesmo, né? Ali impedindo que você de fato consiga levar adiante aquilo que você imagina, aquilo que você deseja. Então, assim, está sempre ali entre você e a realização dos seus objetivos, né? E aí, o que acontece? Você vai sempre estar abrindo mão de colocar em prática os seus objetivos para até evitar um possível conflito. Então, seria um outro ponto importante, né? E aí depois a gente tem a coisa do controle excessivo, né? E controle excessivo caminha muito junto com outro ponto, que seria do ciúme excessivo, né? Então, assim, dificilmente você vai ter um perfil de parceiro que seja controlador, que não seja ciumento. São duas dinâmicas que conversam muito bem entre si. Então, normalmente você vai ter aquela pessoa que é controladora, né? A que quer olhar o celular, que quer saber das mensagens, que quer saber quais foram as redes que entrou, que está ali controlando o perfil, se você entrou no perfil, se você curtiu, se você comentou, que horas você saiu, que horas você chegou, né? E a cada passo que você dá, você precisa estar ali administrando todo um roteiro para o parceiro, né? Porque caso contrário, isso vira um sinônimo de guerra ali, né? E aí, atrelado a isso, a gente vai ter o ciúme, né? Que chega à beira ali de um ciúme mesmo possessivo, ou seja, quando eu acho que eu tenho direito de intervir na liberdade do outro, quando eu acho que eu sou dono do outro, né? Então, assim, pois Jarbas, haja paciência. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina, né? É uma realidade. E essa pessoa, ela acha que é dona da outra, né? E ela tal. Então, tudo ela vai estar ali intervindo. Então, eu já ouvi muito esses relatos na clínica, né, gente? O quanto que isso impede que as pessoas consigam fazer coisas básicas, né? Do tipo, escolher uma roupa, como a gente falou antes. Então, você deixa de usar a tal roupa porque o parceiro vai se sentir incomodado com aquela roupa,
né? Você olha, você gosta, você se identifica, mas você abre mão para que isso não vire um motivo de conflito, para que não vire um motivo de guerra dentro da relação. Né? Então você abre mão, e aí a gente volta lá para o começo, percebe? Quando eu falei do abandono de si mesma, né? De você ir deixando de pertencer a você, de você ir se deixando de lado, deixando aqueles que eram seus planos, aqueles que eram seus objetivos, aquilo que fazia sentido para você, de repente você vai abandonando tudo aquilo e vai entrando nesse movimento do outro, porque você já antes de tomar uma decisão, antes de agir de acordo com aquilo que é o seu desejo, você começa a pensar em como o outro vai reagir a isso. E aí você trava, você anula aquele passo e você começa a agir exatamente em função do outro, né? Daquilo que o outro vai aceitar, né, daquilo que o outro vai conseguir administrar. Então percebe? E aí, gente, a gente precisa pensar assim, aqui, né? Todas as pessoas, em algum momento, precisam fazer concessões dentro das relações, né? Então, o relacionar, ele é exatamente isso, é um limite das barreiras de cada um, é o respeito à posição de cada um, mas às vezes a gente precisa fazer concessões mesmo dentro de qualquer relacionamento, né? Às vezes no final de semana você tem ali uma festa que você quer muito ir e o seu marido também quer muito ir e vocês querem estar juntos. Então um dos dois vai ter que abrir mão desse momento, porque vocês não vão conseguir estar juntos no mesmo lugar, no mesmo horário, né? Então tem que fazer uma concessão, ou vai um pouquinho cada uma, alguém vai ter que perder um pouquinho de estar durante toda a festa, ou deixa de ir uma para ir na outra e depois, né, num próximo momento isso vai ser recompensado, mas isso é dialogado, né? Isso é combinado, isso precisa ser estabelecido e isso não pode custar caro demais a nenhuma das partes, porque quando começa a custar caro demais, quando você começa a perceber que só você está entregando, que só você está cedendo, aí é um alerta, aí a sirene apita porque tem alguma coisa errada, né? A Sandra botou sim, Jarbas, mais comum que imaginamos, infelizmente. E eu acho que a gente, que é mulher, né, meninas, a gente acaba tendo muitas vezes até mais acesso muitas vezes essas confidências, né? E aí eu não falo nem enquanto terapeuta, mas eu falo como mulher agora. Às vezes, né, uma amiga ou a amiga de uma amiga que vem e desabafa e conta de uma situação que está passando, né? E você fica sabendo disso. Então, a gente acaba, sim, sabendo de muitos casos, né? A Nath está colocando, conheço pessoas que aceitam certas coisas por medo de ficar sozinha. Exatamente. Patrícia botou do limite, pleno certo. Pois é, difícil admitir, mas é real, exatamente. E a gente vai falar também dessa questão do medo de ficar sozinha, né? Então, assim, existe um controle que é excessivo, existe um ciúme que é possessivo, né? E aí, claro que se a gente está falando de um perfil tão controlador, é claro que você vai perceber também um egoísmo, né? Ou seja, só posso fazer aquilo que o outro quer. Né? Eu não tenho direito a essa coisa do diálogo, do exemplo da festa que eu dei, isso não existe, né? Não é possível ter esse diálogo, não é possível dentro de um relacionamento tóxico, muitas vezes, de você fazer essa troca, de você ter esse diálogo responsável, né? Pensado, administrado emocionalmente ali entre as partes, contabilizado, né? O quanto que isso vai demandar de entrega de cada um, de abrir mão ali, de estar naquele momento. Então, num relacionamento tóxico, muitas vezes, o egoísmo ele predomina ali, né? E a parte mais frágil, ela não consegue se posicionar. Então, assim, ela nem vai conseguir dizer que tem uma festa, né, de uma amiga ali que ela gostaria que fosse muitas vezes, porque é aquilo que ele quer, porque talvez se ela for falar dessa festa, né, desse desejo dela de estar lá, isso vai ser um gerador daquele boom, daquele conflito todo. Então, para evitar isso,
ela se mantém ali muitas vezes calada e nem traz isso à tona, né? E aí a gente tem num sétimo momento aquela coisa do parceiro que não comemora as suas vitórias, né? Se a gente falou que esse parceiro, ele vira uma barreira, ele é altamente crítico, ele também, muitas vezes, ele não vai comemorar as suas vitórias, né? Então, se você chega eu consegui, né? Eu vou fazer uma entrevista de emprego ali, que era uma das coisas que eu estava querendo. Então, isso vira, mais uma vez, vai virar uma crítica, né? Ele vai conseguir reverter e colocar isso como algo negativo. Ele não vai conseguir vibrar com você naquilo ali, porque na verdade a demanda emocional dele é que você esteja ali cada vez mais dependente dele. Então você imagina que as suas vitórias, né, que as suas conquistas, elas nunca vão ser bem vistas por ele, porque toda vez que você faz esse caminho em direção a um empoderamento, em direção a uma liberdade, né, a uma autoafirmação, é claro que ele não vai estimular isso, né, porque ele precisa de alguém que esteja ali dependente dele. E claro que ele vai trabalhar em cima disso. Então, jamais ele vai comemorar ali com você uma conquista sua, uma vitória sua, né? Porque isso coloca ele num lugar de insegurança. E aí a gente vai para patamares mais críticos de um relacionamento tóxico. E claro, gente, que esses pontos que eu estou trazendo, eles podem acontecer em níveis, né, ponderados e níveis mais críticos mesmo, que aí a gente vai até sair de uma abordagem que está ali trazendo prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, mas a gente já caminha para um relacionamento que inclusive vai trazer danos físicos, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que os danos emocionais, que os danos psicológicos, eles não ferem tanto porque não aparece ali, né? O hematoma, a mancha roxa, o olho roxo, um braço quebrado, né? Mas acontece que muitas vezes aquele braço que foi quebrado, depois de uma cirurgia, depois de ser posto no lugar, ele vai sarar. Só que o dano emocional, essa pessoa vai levar para o resto da vida. Às vezes ela vai ter sérias dificuldades de se relacionar com outras pessoas, né? Isso vai deixá-la cada vez mais insegura, com mais medo, com uma baixa autoestima, né? E a gente precisa de muito tempo para conseguir reverter essa situação, para conseguir fazer com que essa pessoa retorne para ela mesma, né? Para que ela vá se descobrindo ali e se fortalecendo. Pois é, violência emocional e física, exatamente. Então, assim, a gente vai caminhando para o 8º ponto, que seria, que é muito comum também, que é o uso excessivo de bebida alcoólica, né? E que muitas vezes vai colaborar lá com aquele outro comportamento que eu falei agora há pouco, de ser uma personalidade, né, que é diferente ali de quando está no social para quando está no individual ali, no casal, em casa. E a bebida alcoólica, muitas vezes ela é usada e ela é usada excessivamente, né? O que traz muitos prejuízos também, porque normalmente quando esse parceiro ele está sob o efeito de bebida alcoólica, muitas vezes ele tem um rompante ali de agressividade, né? Ele tem o rompante daquela irritabilidade, daquele comportamento mais grosseiro, né? Então a bebida alcoólica rompe ali com um pouco nível, né, de filtro que existe dentro daquela personalidade, e aí é que a coisa realmente vai por água abaixo ali, porque a bebida alcoólica faz com que você traga à tona, né, uma série de questões que muitas vezes, enquanto você está no social, enquanto você, né, se preocupa um pouco mais ali, tem um pouco mais de controle de muitas vezes não exceder na frente de outras pessoas e tudo mais. E aí a gente também muitas vezes vê, né, um isolamento dessa pessoa por parte
de familiares, por parte de amigo, né? E é tão comum isso, e como que as pessoas não se dão conta, né? Se eu for parar para pensar aqui, o número de pessoas que muitas vezes a gente conhece, que a partir de um relacionamento se isolam do mundo, né? Se isolam, o parceiro está ali sempre dificultando a ida dela na casa dos pais, na casa da família, né, de estar reunida com amigos. Então, assim, isso também traz muitos danos, porque, querendo ou não, quando você suga do outro essa possibilidade de estar pertencendo ao grupo com o qual ele se identifica, você deixa ele ainda mais frágil, você deixa ele ainda mais vulnerável, né? Então, assim, esse comportamento de impedir ou pelo menos dificultar que o parceiro, que a parceira esteja diluída nesse social, né, se sentindo pertencente ao grupo de amigos, grupo de familiares, isso tudo colabora muito, porque eu deixo essa pessoa ainda mais fragilizada e ainda mais dependente dessa relação, né? Porque eu me afirmo enquanto realmente a pessoa que ela tem como referência. Então, assim, e isso é muito comum, as pessoas não se dão conta que isso é um comportamento tóxico, que isso é disfuncional, né? E que a gente não tem esse direito de impedir que o outro esteja com amigos, com a família, e mais uma vez é importante a gente entender a diferença daquilo que é conversado, daquilo que é dialogado, de um limite que o casal estabelece ali, né, mas que não traga prejuízos e danos emocionais, que não há um sobressalto, né? Então só o meu posicionamento vale, só a minha verdade conta, para um posicionamento excessivo. Então é só o que eu quero, é na hora que eu quero, é do jeito que eu quero. Então aí fica realmente muito complicado. E esse isolamento, isso é muito comum, tá? Eu pelo menos já vi várias vezes pessoas que depois de estarem se relacionando com alguém, enfrentam uma dificuldade muito grande de conseguirem estar ali numa reunião de família, né, num domingo ou num momento com os amigos, porque o parceiro está sempre ali tentando dificultar e tentando afastar o máximo possível. Então isso é bem comum. O pessoal está entrando aí, olá para todo mundo, boa noite. E aí a gente vai caminhando para o nosso 10º perfil, né? E que aí a gente chega realmente naquele ponto que eu tinha colocado da explosão ali, né? Do perfil mais explosivo e que vai acabar se configurando em uma violência física mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente começa a perceber dentro, e foi uma das questões que chegou muito ali, né, na caixinha de perguntas, exatamente sobre o quanto, como que eu percebo que eu estou numa relação disfuncional, numa relação tóxica, né? As pessoas mandaram muito sobre o medo de estar dentro de uma relação e não terem a clareza de que estão dentro dessa relação. Então eu acho que assim, o caminho que a gente tem para identificar, primeiro de tudo, é ter realmente um olhar voltado para você, estar sempre com uma anteninha de autopercepção ligada, né? Sempre trabalhando essa coisa das suas vontades, dos seus objetivos, dos seus planos, né, do que você gosta, do que faz sentido para você, né? E aí, consequentemente, você vai também estar fazendo um processo de reflexão sobre a chegada do outro na sua vida, sobre o que o outro traz, qual é a bagagem dele. É uma bagagem que acrescenta, né, que impulsiona, que leva você adiante, ou é uma bagagem que te puxa para trás, que te afasta dos seus amigos, que te afasta da família, né, que te desvincula ali de você mesmo e das pessoas que fazem com que você se sinta bem, né? A live do baile entrou para marcar presença. Olá! Patrícia botou a lei é top. Obrigada, gente. Então, assim, eu acho que esses são pontos fundamentais, né? Eu acho que o que torna a gente
mais consciente do impacto das outras pessoas e do impacto do que está ao nosso redor na nossa vida, é primeiro de tudo quando a gente olha para dentro. Então a gente precisa olhar para a gente, entender qual é o nosso movimento aqui, o que a gente tem como objetivo, o que a gente deseja, né? Quais são as coisas que fazem bem, que nos trazem momentos alegres, momentos leves, né? Que deixam a gente bem nesse sentido, e entender qual o papel do outro na minha vida, né? Se ele vai chegar para agregar ou se ele vai chegar para minar tudo isso. Então, eu acho que é esse processo de autopercepção que vai fazer, de fato, com que isso aconteça, né? Com que a gente consiga ter essa percepção desse impacto. Exatamente. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. A Patrícia colocou, não pode perder a personalidade. Exatamente. Live maravilhosa, muito esclarecedora. Obrigada, Sandra. Então, assim, gente, a gente vai caminhando para os minutos finais, né? Eu acho que esses são pontos mais importantes. Eu consegui trazer um resumo, né, das perguntas que chegaram lá na caixinha, né? E trazer, eu acho que o que apareceu muito foi relacionado a essa percepção, né? Como é que eu percebo? Essa foi uma pergunta muito frequente lá. Como que eu me dou conta que, de alguma forma, eu estou vivendo isso? Como que né, isso dispara, assim, e isso me chamou muita atenção, né? Porque aí vem um misto ali de medo, de ansiedade, tudo junto. Parceria e cumplicidade são fundamentais, exatamente. Até quando é fundamental o outro ter sensibilidade na caminhada do casal, Ale? Pois é, sensibilidade, eu acho que está muito atrelada a essa questão do querer bem de fato, né? Então, assim, quando eu quero bem ao outro, eu entendo que ele precisa, em alguns momentos, fazer coisas que talvez não sejam as minhas prioridades, mas eu preciso estar em conversa com isso, né? E eu preciso entender que em alguns momentos algumas prioridades vão realmente ser diferentes e tá tudo certo também, né? Então, ter essa parceria, estabelecer essa parceria, essa conversa durante a jornada é o que vai fazer com que esse relacionamento seja funcional e não disfuncional, né? Objetivos comuns, um diálogo. Claro que em alguns momentos a gente precisa ceder, né? Eu dei um exemplo agora há pouco, eu acho que você não tinha chegado ainda. Então, lá, final de semana, 2 festas, um que a esposa quer ir, outra que o marido quer ir, e aí faz o quê, né? Ali, para a esposa, a de lá é prioridade, para o marido, a de cá é prioridade. E aí, faz o que nisso? Tem que ter uma conversa, né? Num relacionamento abusivo, só o de uma das partes conta. Muitas vezes a outra parte nem fala nada desse desejo porque é sinônimo de conflito. Então, olha ali o abandono de si mesmo em função do outro, né? Então, eu acho que essa é a diferença ali. Muitos perdem a personalidade mesmo, né, Patrícia? Pois é, pena que entrei tarde. Pois é, Neto, mas vai ficar salvo ali nos vídeos, tá? E provavelmente vai ficar lá no Face também. E agora eu já organizei um canal lá no YouTube para conseguir subir as lives, porque tiveram outras lives que eu fiz de luta e perda e as pessoas estavam me pedindo, né, para assistirem, porque não conseguiram assistir. E aí eu vou estar deixando lá. Tá? Então vai estar tudo salvo. A do Setembro Amarelo do Suicídio, infelizmente, o Instagram aqui deu um problema, eu não consegui salvar, foi a primeira vez que aconteceu, mas essa, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, lavar a louça no final da refeição é algo fundamental para a saúde conjugal. Exatamente. Tiago, temos um comediante na live. Pois é, ele tá te dando troco, Tiago. E aí... é exatamente isso. E aí a gente vai para um outro ponto, gente. É uma questão, assim, do código de conduta do casal, né? Então, num relacionamento tóxico, essa conversa nem existe, né? Muitas vezes vai cair lá naquela ideia do machismo, assim, não, lavar louça
Lavar louça é serviço de mulher, vai lá e se vira, né? Então, assim, se for um relacionamento tóxico e machista, gente, jamais existirá essa conversa sobre lavar a louça, né? Mas aí é importante a gente ressaltar aqui que lavar a louça é função de todos que comeram, é função de todos que vivem na casa. Limpar a casa é função de todos que habitam essa casa, né? Então é importante a gente ter essa clareza, que a casa não se limpa sozinha, a louça não se lava sozinha. Aqui em casa essa parte está superada, não é mesmo, Sandra? Olha aí, ó, o casal tá se entregando na live. Pois é, gente, então assim, acho que era esse o recado que eu tinha para dar, né? Inclusive das crianças, exatamente. E aí a gente começa desde sempre, desde pequenininho, a ensinar sobre responsabilidade, né? Então, assim, quando cada... eu já falei muito isso sobre palestra para pais que eu fiz, né? Da importância da gente ensinar as crianças desde sempre, porque num processo terapêutico, quando a criança se responsabiliza o tempo todo, né? Então a gente tem a fase lúdica e dentro do consultório, quando a gente termina de fazer todas as brincadeiras, todas as atividades, o combinado é que cada um ali guarde aquilo que tanto o terapeuta quanto a criança começam a arrumar todo o cenário que foi usado. Entendeu? O Neto colocou que adora lavar louça, que é uma terapia. Olha aí, gente. Aqui. Ah lá, ó. Tiago já lavou a louça toda, viu? Será, Sandra? Isso, Patrícia, mamãe nos ensinou isso desde cedo. Exatamente, porque a gente precisa criar pessoas e educar pessoas para serem libertas, né, para terem autonomia e isso é muito importante, porque olha só, a gente vai desencadear lá no nosso tema, né, porque assim, quanto mais a gente fortalece a independência das nossas crianças, mais a gente colabora para que ela não venha futuramente a se vincular a uma pessoa que tenha um comportamento mais tóxico, né? Que seja um comportamento mais controlador, exatamente porque ela não vai ter essa dependência muitas vezes, essa dependência emocional, né? Essa fragilidade, essa insegurança que faz com que ela às vezes fique ali com um pouco mais de dificuldade de sair dessa relação, né? Então a gente brinca, mas sim, é fundamental começar isso desde sempre, tá? Então é isso, gente, recado dado. E aí eu vou, já que a gente falou, né, de relacionamento disfuncional, de relacionamento tóxico, daquilo que não funciona e daquilo que aprisiona ao invés de impulsionar, para não dizer que eu sou tão pessimista e que eu só trouxe um tema denso e difícil, daqui a pouco eu vou postar aqui, né, um textinho que diz que o texto tem ali o tema dele como não desista do amor, tá? Então, para contrabalançar ali, né, essas emoções densas que eu trouxe, eu vou trazer uma coisa mais suave. Daqui a pouco o texto vai estar disponível aí, tá? Beijo para todo mundo. Patrícia, mais uma que amei. Obrigada. Patrícia tá sempre aqui comigo. Beijo, meu anjo. Você é top. Obrigada, Sandrinha. A Nath tá aqui, adorei. Beijo para todo mundo. Até mais, tá, gente?